veio adorar ao Senhor, bendizer a Ele. Uma vez mais, os dias têm sido difíceis, mas até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos fortalecido e tem estreitado para que nos aproximemos mais dEle. Amém? Terminou agora esse final de semana 4 dias abençoado de comemoração, de festa, de mais um ano de vida desta casa chamada Casa de Oração, aonde tem salvado vidas, restaurado família, aonde temos passado por um momento difícil, mais de 2 anos de pandemia. E quantas casas de oração não suportou? E graças a Deus, com todas as lutas e dificuldades, a Casa de Oração Fonte da Vida está de pé, continuando, restaurando e salvando vidas. E quando falamos Casa de Oração está de pé, não nos remetemos ao tempo físico, mas nos remetemos principalmente à membresia, ao povo santo que vai morar no céu. Uma igreja bem administrada, que no momento que não pôde abrir as portas, alcançava o seu povo através das redes sociais para alimentar a cada um. Que Deus em Cristo abençoe a toda a diretoria, o pastor Pereira, em nome de Jesus. Nos proposto um tema, perseverança no trabalho. Eu não posso nem usar o termo saímos de um tema, tempo de colheita, que está em uma junção trabalhando o ano todo, mas cada um do tema ali, ele vai trabalhar dentro de uma área. E eu creio que foi muito explícito aqui os irmãos que chegaram, pregaram, pastor, a respeito da colheita, a respeito do plantar, a respeito da terra. E só colhemos aquilo que plantamos, e vamos colher na proporção daquilo que plantamos. Muitas vezes queremos colher algo e plantamos uma outra situação. A Bíblia vai dizer: o que é como vos façais vós primeiro. Quando é conosco, tratamos desse jeito, mas queremos talvez ser tratado diferente em alguma situação. E precisamos entender isso. Só vamos colher aquilo que plantamos, e só vamos também colher na proporção daquilo que plantamos. O texto, a divisa, a nossa irmã Flávia já recitou, Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Vamos entender que o autor, ele está motivando o semeador a trabalhar de manhã e à tarde, porque não sabe qual a semente brotará, porque quem tem um controle de tudo é o Senhor. Dentro desse tema, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Neemias. Prometo que vou me esforçar para não sair do tema, mas quando fala de perseverar no trabalho, Neemias nos inspira. Em nome de Jesus, capítulo 6. Você que achou, diga amém. Quem disse que não achou, diga me aguarde. Então vocês já acharam, vamos ler a partir do verso 1. A minha tradução vai dizer assim: sucedeu mais que, ouvindo em Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinham posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias e no vale de Ono. Porém, intentava fazer-me mal.
Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre gentes se ouviu, e Gesem diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificas o muro, e que tu te farás rei deles segundo esta palavra. Até aí, queridos. Estamos com um tema onde deriva da palavra perseverança no trabalho. Perseverar, ela vai denotar de constância, de continuidade, de persistir. E me permita já começar a dizer que é um dos problemas da nossa atualidade, da nossa geração, é em ser inconstante em Deus, em ser inconstante naquilo que empenhamos em fazer. Eu pastoreava uma igreja ali em Alto de Cotos, e uma das maiores dificuldades que nós tínhamos era que aquelas pessoas tivessem uma constância na sua vida espiritual. Se lançava-se algumas campanhas, as pessoas voavam, estavam bem em Deus, mas a maior dificuldade era permanecer, continuar naquela mesmo grau de espiritualidade. Quando lemos esse livro de Neemias, vamos entender e aprender algumas coisas e tirar lição. Neemias está servindo como copeiro no reino da Pérsia, aonde a Babilônia já caiu, já se passou os 70 anos, e o povo estão dispersos em vários lugares. Alguns voltaram, outros escaparam quando esteve as 3 invasões da Babilônia, onde levaram os sábios, depois levaram um outro grupo, e na 3ª invasão queimaram tudo. Alguns ficaram lá em misérias, e passa 70 anos, já não tem mais louvor, já não se cantam mais. O Salmo 137 vai nos mostrar isso. O Salmo 137, eles vão dizer: estamos à beira do rio da Babilônia, e lembramos de Sião e dos cânticos, mas empenduramos nossas harpas nas árvores, porque aqueles que nos prenderam, aqueles que nos oprimem, pedem para que cantamos os cânticos de Sião. Mas como os cantaremos? Eles não tinham mais alegria, não tinham mais prazer. E se passa tanto tempo, e alguns vêm de viagem, e Neemias pergunta: como estão aqueles que sobraram? Como estão aqueles que ficaram em Jerusalém? Como está a nossa cidade santa? E vai começar-se um relato, dizendo aqueles que estão em maior miséria, em maior pobreza espiritual, pobreza financeira, estão de mal a pior. As portas estão queimadas, os muros estão fendidos. Quando fala de muro, fala de proteção e de segurança. As cidades eram protegidas, estão desprotegidas, estão vulneráveis. E Neemias começa a se entristecer, a se compungir com a situação do outro, porque Neemias podia estar muito bem dizendo: eu estou aqui bem, eu estou servindo ao rei, eu sirvo diante do rei. Mas diz que daquele momento em diante, diz que Neemias vai orar, diz que Neemias vai jejuar, e diz que Neemias vai chorar diante da face do Senhor, e começa a clamar a Deus e fazer confissões pelos seus pecados e o pecado de seus pais, clamando ao Senhor e pedindo uma direção para que ache graça diante do rei. Deixa eu começar a te dizer nessa noite, queridos, muitas das vezes passamos por algumas situações que nos afligem, que queremos tomar algumas decisões, mas vamos aprender com Neemias nessa noite. A primeira coisa que Neemias fez foi ir orar ao Rei dos Reis,
foi consagrar a sua vida aos Reis dos Reis, foi chorar, foi chamar a atenção do Senhor para aquela situação. Atenta para a minha oração. Eu não sei se você está passando por alguma situação, eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a tua vida, você tem que tomar alguma decisão, mas eu te aconselho nessa noite, vai falar com aquele que pode resolver todas as coisas. Ah, pastor, mas eu tenho orado, ele não tem respondido. O silêncio faz parte de trabalhar de Deus, porque muitas das vezes estamos ansiosos, e somos de uma geração de fast food, queremos tudo pronto, rápido demais, e o Senhor tem os seus métodos de trabalhar. E Neemias vai orar, e diz que quando ele chega diante do rei, para se apresentar, provar o vinho, era a função dele. O rei olha para ele e diz: seu semblante está triste, mas você não está doente, o que te aflige? A Bíblia diz que Neemias tremeu, mas ele começa a dizer: como estarei alegre, como estarei feliz, se o meu povo, se a minha genética, o meu povo está em miséria do outro lado, estão morrendo. E disse que o rei diz: o que é que você quer? Eu começo a entender que estamos em um momento de espiritualidade, que antigamente, se nós passássemos em algum lugar e visse alguém que acabou de ser assassinado, atropelado, alguma situação, nos compungíamos, sentíamos, mas essa coisa se tornou tão normal, aonde estamos inseridos, que perdemos a sensibilidade, pastor. Perdemos a sensibilidade, ligamos a nossa televisão todos os dias, marido matando esposa, jovens morrendo, e perdemos a sensibilidade, até para que possamos estar orando. Nós estamos vendo um homem que está preocupado com o seu semelhante, e ele vai pedir que o rei permita ele, dê carta para que ele possa passar, porque essa viagem era uma viagem muito perigosa. A prova disso é que ele é contemporâneo com Esdra, que Esdra já está tentando fazer um avivamento espiritual no meio desses que estão fracos. E no capítulo 8 de Esdra, verso 22, Esdra vai dizer: eu tive vergonha de pedir ao rei guardas para que tivéssemos uma viagem segura, porque eu disse a ele que o nosso Deus é conosco. Então eu prego eu em jejum, orei ao Senhor, e o Senhor nos deu viagem segura. O nosso guarda não dorme. E perceba que é uma conjunção, os dois é sempre em oração e jejum, pedindo a proteção do Senhor, pedindo a direção. E Neemias começa a fazer a sua viagem. E diz que quando Neemias chega em Israel, diz que ele não comunica, pega alguns homens. E a primeira coisa que Neemias vai fazer, diz que é sair de noite, para ver o estrago, para ver a situação de Israel, para ver como se encontra a cidade. Ele tem que reconstruir, ele tem que restaurar, mas ele precisa ter uma visão de fato de qual é o estado que se encontra a cidade, até para que ele pudesse convencer os nobres, o magistrado. Você vai ver que depois desse verso que ele rodeia, ele procura eles e vai convencer. Você já viu como a cidade se encontra? Precisamos juntar força para restaurar. Muitas das vezes é na minha casa, é na sua casa. Precisamos sair de cena um pouco e dar uma olhada como se encontram as coisas, porque é muito fácil apontar quem está errando. Nenhuma discórdia
de um casal nunca tem só um errado. E precisamos muitas vezes sair um pouquinho, olhar para ver. Deixa eu ver qual é a situação. Deixa eu ver por que está acontecendo isso aqui. Por que os filhos estão assim? Por que a casa está desse jeito? Por que minha vida está desse jeito? Eu preciso analisar. Porque para reconstruir é muito mais difícil do que construir. Vai ter que tirar todo aquele opróbrio, toda aquela sujeira, tudo aquilo que está queimado, quebrado, para que depois você comece a reconstruir. Pastor Pereira entende de construção. Você pegar um terreno limpo, você marca, bota um engenheiro, um arquiteto, você começa a cavar, mas se pegar uma casa, primeiro você vai ter que ter todo um trabalho para tirar todo aquele entulho. Eu quero profetizar na tua vida que hoje é noite, de que possamos nos entregar na mão do Senhor e tirar tudo aquilo que empata, de Deus fazer morada, de Deus mudar a nossa história, de continuar crescendo nele. E Neemias vai fazer toda essa vistoria e começa com esses magistrados e decide reconstruir o muro. E o texto ora ali vai dizer que Neemias já começou a construir, já está no seu final, já tapou todas as brechas, e começa algumas pessoas a tentar interferir, a tentar persuadir de alguma forma. A primeira coisa que vem é um convite tentador. Eles vêm com uma conversa muito bonita. Neemias, vamos congregar junto, vamos para as aldeias, vamos para o vale de On. Estamos unidos, estamos ligados. Vamos lá, Neemias. E Neemias não para a obra, não para de trabalhar, continua trabalhando. Porque Neemias consegue discernir que por trás desse convite havia uma intenção maligna. O próprio texto vai dizer que eles intentavam o mal contra Neemias. Então nem muitas vezes, nem sempre que aparece um convite para mim, para você, muitas vezes que se abre uma porta para mim, para você, nem sempre é Deus que está abrindo. Nem sempre Deus está nisso, meu irmão. Quando se abre algo para lhe tirar daquilo que você faz, daquilo que você exerce, daquilo que você, para te tirar, para me afastar de longe de Deus, fica atento. E o inimigo, ele não vem dizendo que é o inimigo. Você percebe que ele vai falar que mandou 4 cartas para Neemias. Mas Neemias entende algo, o tamanho da missão que foi lhe incumbido, e não permite parar a obra. Quando Neemias diz, eu estou fazendo uma grande obra, Neemias está dizendo, eu entendo a missão que me foi me incumbido. Deus tem uma missão para cada um de nós, mas muitas das vezes, talvez você não está exercendo aquilo que lhe foi incumbido de fato. Parou pelo caminho por alguma tentação, por alguma investida, por alguma proposta, e se perdeu. Mas o Senhor é fiel e justo para te trazer para aquilo que é seu. Neemias não para a obra. Você vai ver que eles insistem, diz que mandou 4 cartas para Neemias, e Neemias dizia a mesma coisa. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu não tenho tempo a perder. Porque muitas das vezes temos perdido tempo com coisas pequenas. Se alguém não nos cumprimenta, se alguém não fala, eu não vim na igreja alguns dias, ninguém notou, eu não faço parte daquele grupo, se cansa, só tenho amizade. Ei, vamos crescer,
Tudo isso é estratégia do inimigo para te afastar de Deus. Tem pessoas se enfesando cara, porque talvez, eu lembro que uma vez eu estava na igreja, e uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero te pedir perdão. Eu digo: a mim, meu irmão, quando eu te fiz? Ela disse: não, é porque eu estava zangado com o senhor, não estava falando com o senhor. Eu digo: comigo? É porque o senhor passou por mim tal dia, isso, aquilo, e passou e virou a cara, não me deu a paz do Senhor. Eu disse: irmão, a gente sai do altar, às vezes quantas pessoas vêm quer falar, quer que a gente olhe, que a gente faça isso, a gente nem percebe. Você se deixou enfermar a ponto de não querer vir mais para a igreja por causa disso. E às vezes estamos desse jeito, o inimigo está lançando de todo jeito na nossa mente para nos tirar do propósito de uma missão que Deus nos concedeu, de estar próximo de Deus. E Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra. Às vezes dentro de casa, às vezes como cônjuge, a gente tem algumas intrigas que quando a gente para analisar, não tem nada, mas porque não queremos dar o braço a torcer, ou nos zangamos com tudo. O Senhor está nos chamando para ser maduro, para ser forte nessa noite, como Neemias foi. Neemias teve que lidar com pessoas que estavam desanimadas, pastor Pereira. Os magistrados, se você for ler o texto dentro do capítulo 1, vai ver que estava oprimindo um povo, o resto que tinha, os filhos botando para trabalhar, eles não tinham nem mais domínio. Neemias teve que intervir com todas as situações, mas Neemias sabia o que ele queria. Então nada ia tirar o propósito. Aí ele vai dizer que eles vão mandar a 5ª carta. E a Bíblia não deixa nada por acaso. Ele diz que a 5ª carta ela vem aberta. As cartas eram endereçadas fechadas, a pessoa vem aberta. E a 5ª carta aberta, ela está dizendo, naquele contexto: eu estou te expondo, eu estou falando, manchando o teu caráter. E eles começam a dizer que Neemias está fazendo uma revolta, e está juntando o profeta para ungir ele rei, que ele quer ser rei do povo, querendo trazer uma confusão entre o povo, uma discussão, uma rebelião. Mas Neemias disse que eu não tenho tempo para isso. O nosso inimigo, ele às vezes tem muito êxito, porque eu e você damos ouvido e paramos para debater o que não deveríamos nem dar ouvido, porque temos um justo juiz por mim e por você. Temos aqueles que se vingam, mas a questão é que eu quero ser o meu juiz, a questão é que eu quero me vingar, a questão é que eu quero resolver, onde eu tenho aquele que resolve todas as coisas. E Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra, eu tenho que perseverar no trabalho, porque eu tenho que ter uma grande colheita. E se eu quero que dentro desse tema, dentro desse ano que tem trabalhado em colheita, e quando falamos de colheita, vamos falar de várias áreas. Se eu quero colher uma vida abundante no Senhor, se eu quero que a minha casa seja, brincamos e falamos, um pedacinho no céu, eu tenho que começar a vigiar. Se eu quero ter uma vida espiritual diferenciada, eu tenho que ser constante, porque o inimigo vai trabalhar. Você vê que ele não parou, ele mandou várias cartas para Neemias, a ponto de dizer assim: eu vou mandar uma carta aberta que eu vou expor ele agora ele para, agora eu tiro a paz. A Neemias nos dá uma lição e diz: eu tenho que perseverar no trabalho, eu tenho que proteger a cidade, eu tenho que proteger, com outras palavras, a família. Eu tenho um povo que precisa voltar a cultuar. O povo já tinha depositado as harpas, já não tinha mais prazer em cantar. Então eu tenho que levantar esse povo em um avivamento, para que eles voltem a louvar e adorar. Eu não posso perder tempo em discussão, eu não posso perder tempo com os inimigos que têm se levantado. Deixa que o Senhor Jesus resolve essa causa por você. A Bíblia já vai dizer que bendiga aqueles que te maldiz.
ore pelos que vos perseguem. Sabemos de tudo isso, mas quando acontece como aconteceu com Neemias, é igual o pastor Pereira, a veia incha, né, pastor? O pastor já me conhece quando a veia está inchando, né, pastor? Mas às vezes temos que descer e ir chorar lá, fazer como Neemias, dizer: Jesus, me ajuda, porque só o Senhor não vai dar. Me ajuda a orar por ele, me ajuda a bem dizer aquele que está mal dizendo. Me ajuda, Senhor, porque eu preciso cercar, eu preciso proteger. Minha esposa usa uma frase sempre comigo, e ultimamente ela tem falado. Você tem pastora dentro de casa, e pega, às vezes o negócio pega aí, né? Fica apertando. Ela disse: filho, eu sempre te digo, a maturidade nos ensina algumas coisas, e uma das coisas que define uma pessoa madura é você não poder controlar o externo, o que vai acontecer, o que vão dizer. É o que Neemias não pôde controlar: Sabalates, os Tobias, os Gesem e os inimigos que falaram. Mas por ele ser uma pessoa madura, ele pôde controlar ele, não entrar naquela pilha, não descer ao nível, não se misturar. E o Senhor nos chama nessa noite para uma perseverança no trabalho. E se você fazer uma reflexão na tua vida, você vai perceber que muitas coisas você começou falando ministerialmente, falando na tua vida espiritual, falando na tua vida conjugal, na tua vida profissional, e muitas coisas você não perseverou, não persistiu, porque na primeira afronta, na primeira dificuldade, no primeiro dizendo não vai dar certo, é coisa da sua cabeça, você parou. E o Senhor está me dizendo nessa noite: volta a sonhar, volta a perseverar, volta a orar, volta a jejuar, volta a buscar a direção de Deus, volta a fazer como Esdras fez. É difícil, dá medo, eu tive até vergonha de pedir, mas eu vou confiar nele. Eu disse ao rei que ele é o rei dos reis, é o criador dos céus e da terra. Mas quando eu imaginei que ia passar naquele caminho, tem animais silvestres, tem animais, leões, ursos, ladrão, salteadores, é difícil, é lugar pedregoso. Mas fácil talvez eu pedi o rei, mas eu disse a ele, eu falei do rei, eu falei que ele é grande, eu falei que ele salva, que ele liberta. Mas quando chegou em mim, eu vou orar e jejuar. Às vezes para pregar para as pessoas, às vezes é fácil, mas quando chega em nós, baixamos a guarda. Mas o Senhor está falando para um exército guerreiro nessa noite, um povo forte, um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, um povo que o Senhor, Ele não escolhe errado, um povo que Sabalates, os Tobias, Gesem, é de dia e de noite, não desiste, nos cerca, tentando nos tirar do propósito, tentando nos desanimar, para que não possamos perseverar. Mas o Senhor delibera uma graça, uma unção nessa noite para a tua vida, te levantando, te fortalecendo. Aquele que não tinha mais força para orar, o Senhor te levanta nessa noite para te dar prazer em orar. Você não vai orar porque talvez o teu líder, alguma classe, pergunta, está naquele propósito. Não, você vai orar porque você tem prazer em falar com Deus. Você tem prazer em chegar e dizer: estou aqui, Senhor, vem conversar comigo. Você vai jejuar porque você tem prazer em se consagrar, em se humilhar diante do Senhor. A tua decisão vai ser pautada na direção de Deus. Você não vai dar mais ouvido às pessoas que às vezes não é nem por maldade. A questão é que falamos demais muitas das vezes. Deus projeta algo para você,
é você e ele, mas chegamos, falamos com A e com B, que não tem a visão que você tem, não vê como você vê, não tem a estrutura que você tem, não tem a coragem que você tem, e a pessoa diz logo: essa coisa da tua cabeça não vai dar certo. Está vendo que isso, Deus não está nesse negócio? Está vendo que o casamento já acabou? Está vendo que o filho não tem mais jeito? Orando para quê? Está jejuando para quê? Está vendo que a porta não vai abrir? Quanto tempo você ora? Cuidado com quem você fala. Chegou alguém dizendo: Neemias, vamos congregar juntos. Cuidado com quem você se junta. Cuidado com quem você compartilha tudo. Tem coisas que é você, Deus. Precisamos entender isso. Precisamos ter uma vida de perseverança, ter uma vida de continuidade, de persistência naquilo que o Senhor tem nos mostrado. Não podemos ter uma vida com Cristo. Hoje eu oro, amanhã talvez não. Já vai fazer um paralelo em Gálatas 5. O apóstolo Paulo vai dizer que é uma guerra entre a carne e o Espírito. E ele vai dizer o que é os prazeres carnais e o que é o fruto do Espírito. E como alimentamos o nosso Espírito. Se formos falar de alimento físico, se você não estiver consagrando, é alimento de manhã, é 10 horas, é meio-dia. Só nos privamos dele quando estamos consagrando ao Senhor. Mas para alimentar o nosso espírito temos dificuldade. Para ter uma vida saudável com Deus, temos dificuldade. Queremos ouvir Ele, queremos estar próximo. O Evangelho, ele é renúncia. Há uma transformação, uma renovação de mente que vai transparecer cá fora. É todos os dias uma guerra contra o nosso eu. O maior inimigo que temos, queridos, não me queira mal, não é o diabo. Está defendendo o diabo? Não estou dizendo isso. O diabo, ele só entra quando damos brecha. O nosso maior inimigo é o nosso eu, o nosso homem carnal. E por isso precisamos buscar a face de Deus, para que possamos nos dias maus ser como Neemias, proteger a nossa casa, saber dizer que eu tenho uma grande missão. Eu não tenho tempo para discórdia, eu não tenho tempo para mimimi. Sou servo do Altíssimo. Ninguém atira pedra em uma árvore que não dá fruto. E a Bíblia vai dizer que somos conhecidos pelos frutos. E às vezes dar fruto incomoda, mas continua a frutificar. Continua a frutificar. Quando as coisas estão boas demais, eu falo com minha esposa: tem alguma coisa errada. Porque sempre vai ser assim como o Sambalate e os Tobias, ele vai sempre tentar de todos os lados. Mas o Senhor é conosco todo o tempo. Persevera. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você está dizendo: pastor, eu fui até como Neemias, mas na primeira, talvez na segunda carta, na terceira eu não suportei. A luta se acirrou. Não sei de que tipo foi, mas o Senhor te convida nessa noite: se levanta, fortalece. Em nome de Jesus. Temos um tema anual, um tema é tempo de colheita. Se você parar, está se findando o ano, e você fazer uma reflexão: o que é que você tem colhido, o que é que você tem plantado, o que você tem produzido para o reino, o que você tem produzido para a tua casa, para a tua vida. Às vezes estamos
ineste. E precisamos acordar. Neemias se levantou e disse: a causa está lá, eu estou aqui, estou bem, não, mas a causa também é minha. Eu costumo usar um termo, pastor, que muitas das vezes as pessoas atribuem a nós pastores, que temos que gerar ovelha. Pastor cuida de ovelha. Se formos olhar para o literal, quem gera ovelha é ovelha. Se eu fosse te perguntar, nessa noite, o ano se finda, quantas ovelhas você gerou? Quantas ovelhas você investiu tempo de levar uma palavra? Temos tempo para tudo. Estamos no adventre agora da política. Os crentes endoidaram nessa área. Não que a gente não deva falar, ou conhecer, ou aprender e tal, mas não temos tempo de fazer como Neemias. Tem alguém que estão em misérias. Deus, quando vai falar da cidade de Nínive, o profeta Jonas não quer, ele diz: aquele povo está tão cego que não consegue discernir da sua mão direita da esquerda. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho semeado nessas terras. E o Senhor tem nos chamado com uma grande missão. O Senhor tem nos chamado com uma grande missão. E o que nos paralisa é os problemas, as dificuldades. E Neemias teve imensas dificuldades, imensas lutas, opositores de todos os jeitos. Vamos parar por isso? Muitas delas são causadas por mim e por você. Dificuldades financeiras, dificuldades de problemas, às vezes porque nossas decisões somos precipitados. Às vezes alguém te orienta, te aconselha, um pastor te orienta, não é aqui, mas eu sou precipitado, a ansiedade, eu não quero esperar. Mas eu não quero, depois que eu tomo as minhas decisões, colher o resultado daquela decisão. E isso vai nos paralisar. É por isso que o Senhor está chamando um povo perseverante, um povo maduro, um povo que sabe esperar, um povo que sabe descansar em Deus, um povo que sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque Deus não tarda em nos responder. Trabalhe em nosso favor. Então, em nome de Jesus, queridos, eu encerro nessa noite te pedindo uma coisa. Eu não sei o estado. Se você está como Neemias, só continua na brecha. Se você não está, não tem problema algum. Só faz uma oração comigo nessa noite, dizendo: Senhor, eu quero voltar para a missão. Eu quero voltar, Senhor, a ter aquele foco. Eu quero voltar a ter o primeiro amor. Eu quero voltar a ter prazer de orar. Lembra quando você colocava os joelhos no chão, que as lágrimas... Quando você tinha prazer, você já não bota o joelho, já sabendo: eu vou orar aqui, já sei o que eu vou orar, já estou levantando. O Senhor está te chamando para uma comunhão, para uma intimidade. Assim como você está me vendo falar, você ouvir Ele, o Espírito Santo, comungar contigo, vem dizendo: eu estou aqui para te ouvir. Voltar a ter prazer em consagrar, se separar, se santificar ao Senhor. Voltar a ser direcionado pelo Espírito Santo. Tirar a inconstância de nosso meio. Ser perseverante. Os temas não são por acaso. Isso é debaixo de oração, é debaixo de reunião. Aquilo que a igreja precisa. Não pega esse mês, você vai ouvir mensagens e diz: Deus, a partir de hoje, Senhor, é um tema lançado para a minha vida, e eu preciso perseverar, eu preciso ser constante, eu preciso ter uma atitude, eu preciso continuar aquilo que eu começo. Para analisar quantas coisas você parou pelo caminho. Começa a estar com todo vapor, mas para e deixa pelo caminho. O Senhor está te chamando nessa noite para mudar este quadro, para ser uma pessoa perseverante, porque opositores sempre vamos ter.
Muitas das vezes, para nos testar, vai ser a pessoa que está do seu lado. E talvez era para estar te motivando, vai dizer: rapaz, não vai dar certo. Mas quando a gente está na direção de Deus, sabendo o que queremos, quantos parou pelo caminho? Porque a luta foi grande. A proposta do Gesem e dos Tobias, do Sabalate, foi tentadora, e desistiu e saiu do caminho do Senhor. E o Senhor diz: eu estou de braços abertos te aguardando, porque o que é seu eu não dei para ninguém. Eu lembro do filho pródigo, quando ele saiu de um propósito, e diz que quando ele faz todos os seus banquetes, chega um dia que ele cai em si e diz: eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu preciso voltar para a casa do meu Deus. Seja perseverante nessa noite. Me permita fazer uma oração com você, se você assim aceita. Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus. Se essa palavra falou contigo, feche os seus olhos. Comece a apresentar a sua vida ao Senhor. Aleluias. O Senhor está nesse lugar. O Espírito começa a te remeter a alguns momentos. Você retrocedeu, que não era para ter retrocedido. Isso causou tantos danos. Por causa de palavras que até hoje tem marcas aí dentro. Ah, pastor, o senhor não sabe que eu já ouvi. Deixa eu te dar um recado: se você continuar com essas mágoas dentro, talvez a pessoa que lançou essas palavras nem lembre mais. Mas você que está sofrendo com isso, se liberta hoje e diz: eu perdoo, eu sou livre. Eu não estou dizendo que você vai ter amnésia, que você não vai lembrar, mas eu estou querendo te levar para um nível que você vai lembrar e não vai sentir dor. Neemias não dava ouvidos para aqueles inimigos, até quando ele caluniaram, mexeu no seu caráter, que é uma das coisas que mais nos dói. Neemias continuou firme. Apresenta a tua vida nessa noite. Senhor nosso Deus, se inicia, meu Senhor, o mês de novembro, e teus servos foram direcionados pelo Senhor, pelo teu Espírito, a colocar esse tema: perseverança no trabalho, perseverança na adversidade, por que não dizer? E eu quero apresentar a sua igreja nesse momento, porque quantas das vezes, meu Senhor, não somos perseverantes, porque, Senhor, as lutas, as afrontas, as propostas, as tentações, cedemos, meu Deus, e alguns saíram até da tua presença, outros estão fracos, outros já não oram mais como orava. Deus, aviva a tua obra, Senhor. Meu Deus, eu quero clamar ao Senhor, muda o quadro. Levanta um povo de oração, um povo comprometido com intimidade,
Tira o sono, meu Deus, do povo para descer as madrugadas para orar. Enche o coração deste povo de amor por vidas. Eu vejo um Neemias, meu Deus, no seu conforto, mas como entendeu que tinha um povo sofrendo, ele começa a chorar e orar. Faz isso conosco, meu Deus. Se converte de verdade ao Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor. Derrama sobre nós uma unção fortalecedora para permanecer no foco, para permanecer na missão. Deus, nos dá discernimento. Precisamos discernir. A proposta de Sanbalate era boa, mas o texto diz que Neemias discerniu e disse que eles intentavam mal contra ele. Nos dá discernimento, Deus, para saber com quem andamos, aonde andamos, o que fazemos. Então dispensa essa graça sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, aqueles que não têm, Senhor, conseguido orar, que o seu Espírito ajude e o compuja em um quebrantamento, meu Senhor, pela tua presença sendo envolvido, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, aqueles que não têm conseguido ler a tua palavra, muitas vezes quando pega a tua palavra dá sono. Eu te peço, todo espírito da sonolência, da dispersação, eu te repreendo pelo poder do nome de Jesus. Dá gosto pela tua palavra, Senhor, prazer, para que teus filhos sejam alimentados e fortalecidos, em nome de Jesus. Eu oro pela tua igreja, Deus. Visita aqueles, meu Senhor, quem sou eu para julgar, que no momento das propostas foi tentadora e se afastou dos teus caminhos, ou não conseguiu ainda fazer uma aliança por causa das propostas. Que o Senhor visite nesse momento com teu Espírito Santo. Vai tocando aí, Senhor. Que eles possam entender que sem o Senhor não dá. Vai trabalhando, Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia. Antes de eu passar o microfone para quem é de direito, eu queria abrir a oportunidade. Se você que está aqui nessa noite, quem sou eu para julgar? E caminhou com Jesus. Em algum momento dessa caminhada apareceu algumas propostas e talvez você não suportou, mas Jesus te trouxe nessa noite, nesse seu lugar, e está te chamando para você voltar para casa. Não, pastor, meu caso não é isso, não. Meu caso, eu nunca fiz uma aliança, eu sou amigo do Evangelho, mas as propostas lá fora é tentadora, mas o meu coração ferve. É o teu momento. Deus quer mudar a tua história. Só ser amigo do Evangelho não resolve. Só ouvir mensagem de louvor não resolve. A Bíblia diz que eu tenho que confessar. A Bíblia diz que eu tenho que receber o Espírito Santo. Tem alguém nessa noite que quer reatar a sua aliança ou entregar a sua vida para Jesus, fazer parte deste povo santo, desse corpo celestial? Dá um sinal com a tua mão que eu quero orar pela tua vida. Diz: eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero reatar a aliança. Eu quero voltar para Jesus. Tem alguém? Amém. Se não tem, eu vou passar o microfone para quem é de direito, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.
Os irmãos podem sentar. Irmãos, é uma alegria estarmos aqui e ouvir esta palavra de encorajamento, de perseverança para continuar fazendo a obra. Louvado seja Deus por esta palavra, porque nós não somos daqueles que param, mas daqueles que avançam no poder do Espírito de Deus. Somos aqueles que somos encorajados por este Espírito e que caminhamos para o alvo, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Deus abençoe, pastor Adilson. Sei que Deus colocou esta palavra no seu coração, que foi para o nosso coração. E só faz dizer assim: vamos avante. Não vamos parar, em nome de Jesus. Irmãos, sexta-feira estaremos aqui mais uma vez a cultuar o nome do Senhor. Você que está em casa, venha estar aqui conosco. É tão bom quando estamos juntos, não é? Todos juntos. Final de semana chegando e o mês de novembro já chegou e estamos caminhando. Perseverança no trabalho, trabalhando. Então, a igreja está aqui com seus ministérios, missões, evangelismo, mensageiras do rei, embaixadores do rei, crianças. Então nós não paramos não. Escola bíblica dominical. Vamos estar juntos, todos juntos, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.